Bom dia, pessoal. Todo mundo me ouvindo bem aí, né? A tela também com o slide, está todo mundo vendo? Ok, então vamos lá. Vamos conversar um pouquinho hoje começar a conversa hoje sobre a neoplasia do trato gastrointestinal, tá? Esse grupo de doenças que acomete esse aparelho, elas têm um grande impacto na mortalidade por câncer como um todo, certo? Porque geralmente são doenças que têm um curso clínico assintomático por um período considerável, né? Por ser um órgão oco, né? E as lesões sempre começarem na mucosa, para que elas gerem alguma manifestação, é necessário que ela tenha algum tempo de evolução, né? Que ela ulcere, que ela vegete, que ela obstrua, que ela perfure, ou que ela dissemine, né? Então isso faz com que essas neoplasias tenham essa característica, né, de diagnóstico tardio, na maioria das vezes. Somado, né, a esse comportamento clínico, a mazela de assistência médica que nós enfrentamos, né, a falta de informação da população em relação a medidas de prevenção, certo? E até mesmo a ignorância, entre aspas, da classe, da nossa classe, né, nesse tipo de situação, faz com que o diagnóstico seja tardio, tá? Então, um dos motivos da gente conversar sobre esse assunto no curso de graduação é que a gente possa tentar mudar esse cenário, né, fazendo a nossa parte. Elas têm uma incidência e também uma prevalência muito alta, né, representando 1/4 de todos os tumores, tá? Exige vigilância clínica, ou seja, por causa dessa característica de poder ter uma evolução assintomática, você pode fazer diagnóstico precoce, né? E esse diagnóstico precoce através de exames de rastreamento, né? Nós vamos ver isso específico em algumas topografias. E uma outra característica desse grupo de neoplasia é que existem diferenças marcantes, mesmo sendo no mesmo órgão, entre os fatores etiológicos, anatômicos, no tratamento e na própria evolução, tá? Então, isso é outra característica. A gente vai ver isso, por exemplo, no câncer de esôfago logo à frente, tá? E aí vocês vão entender por que essa afirmação. Nós vamos abordar, então, as neoplasias do esôfago, do estômago, fígado, vias biliares, pâncreas, intestino e colo retal, né? Intestino e reto, tá bom? Bom, vamos começar no câncer de esôfago, falar um pouquinho do câncer de esôfago. O esôfago é um órgão, né, tubular, localizado no mediastino posterior, tá? Um órgão que está à frente da coluna vertebral e lateral à aorta torácica, tá? E anterior e posterior à traqueia, tá? Então ele tem à frente dele a traqueia, ao lado esquerdo a aorta, posteriormente a coluna vertebral. Esse relacionamento anatômico aí, ele tem uma importância, principalmente em uma das complicações que a gente vai ver da doença, que é a fistulização, né? Então, quando você tem um processo obstrutivo desse órgão, uma das complicações é a formação de fístula, e essa fístula ser formada tanto né, no sentido de via aérea, quanto no sentido da aorta torácica, tá? Uma outra característica importante do órgão é o fato dele não ter adventícia, tá? E isso faz com que a disseminação por contiguidade, né, ou seja, a infiltração de órgãos vizinhos, aconteça de uma forma mais facilitada, né? Porque a adventícia, mesmo sendo uma estrutura delgada, ela tem esse papel
evitar ou retardar o processo de fistularização. Vamos aproximadinho aqui. Ok. Bom, ainda em relação, então, do ponto de vista anatômico, eu chamo a atenção dessa questão da topografia, a questão da adventícia, tá? E também um outro fator importante é a drenagem linfática, tá? O esôfago, a gente vai dividi-lo de forma didática, né? Até para a gente entender os fatores de risco e até mesmo o tratamento em 3 segmentos, né? O que a gente vai chamar de terço superior ou esôfago cervical, o terço médico ou esôfago torácico e o terço inferior ou esôfago distal, tá? Bom, essa disseminação linfática, ela tem um padrão. Por exemplo, no terço superior, a disseminação vai ser para linfonodos cervicais, supraclaviculares, tá? Principalmente. No terço médio, para linfonodos mediastinais. E no terço inferior, além dos mediastinais, linfonodos celíacos, tá? Então, isso também é importante quando a gente for pesquisar e estadiar. Por exemplo, se eu tiver uma neoplasia de terço superior, a minha preocupação é com a disseminação torácica e cervical. Se for médio torácico e se for abdominal, além desses pontos, eu vou também considerar o abdômen superior, tá? Bom, ainda dentro de características do órgão, o epitélio de revestimento do órgão é o epitélio escamoso, né, ou epidermoide, certo? Então as neoplasias que surgirão aí, 90% delas é o carcinoma epidermoide, uma neoplasia epitelial, né, que surge nesse tecido escamoso, tá? Lá no esôfago distal, você tem, principalmente como consequência da doença do refluxo gastrointestinal, a formação de metaplasia gástrica naquele esôfago distal. E essa metaplasia nada mais é do que a transformação do epitélio escamoso em epitélio glandular, tá? Então, nesse segmento distal, na área de metaplasia, que é também conhecido como esôfago de Barrett, você pode ter adenocarcinoma. Essa histologia adenocarcinoma, que é a menos comum, ela vem aumentando nos últimos anos. Aumentando por quê? Porque a doença do refluxo vem aumentando, né? Que vem aumentando por quê? Por causa de obesidade, por causa de hábitos alimentares, etc, que vocês já devem ter tido contato com esse tipo de informação lá com o professor Zé Eugênio, quando tratou desse assunto, tá? Então, em termos de histologia, ainda é mais comum o epidermoide, mas o adenocarcinoma vem aumentando. Em termos de estatística quanto à localização, tá? A gente tem aqui a maioria dos tumores no terço distal, tá? Por volta de 60%, 30% no terço médio e 10% no terço superior, ok? Bom, uma outra característica ainda em relação ao esôfago, tá? É que as lesões do esôfago, elas tendem a ter um crescimento circunferencial, tá? Ou seja, vai começar num ponto do epitélio e isso vai caminhar no sentido circunferencial, adquirindo um envolvimento anelar do órgão, tá? Essa é uma característica importante. Outra característica importante é que os tumores tendem a ser infiltrativos e vegetativos, tá? Eles ulceram muito pouco, tá? Isso tem repercussão na manifestação clínica. Por quê? São tumores que sangram pouco. Então a anemia, né, como a gente vai ver no câncer gástrico, que é uma forma de apresentação mais comum do câncer gástrico, no câncer de esôfago ela não é tão frequente, tá? É óbvio que vocês vão ver casos onde houve relato de casos de paciente que teve sangramento, tá? Mas não é
uma regra, ok? O que é mais importante na manifestação clínica do câncer de esôfago é o fato de esse crescimento circunferencial, ou anelar, ou vegetante, vai ou obstruir a luz, tá? Ou funcionar como um ponto de bloqueio à onda peristáltica quando se tem a deglutição, né? Lembremos que é um órgão que tem um processo de peristalse, de contração quando se deglute, para que o alimento chegue ao estômago. Então, quando eu tenho um ponto desse, igual na representação gráfica aqui, anelar ou que gera esse bloqueio, a manifestação clínica mais importante do câncer de esôfago é a disfagia, tá? Não só pela vegetação e obstrução, mas também pela infiltração e gerando um bloqueio à onda peristáltica, tá certo? Essa disfagia, ela tende a ser progressiva, tá? Ou seja, ela vai começar para alimentos sólidos, evoluir para pastoso, evoluir para líquido, até gerar obstrução do órgão, tá certo? Então não é uma disfagia que começou semana passada, é uma disfagia que começou há 2, 3, 4, até 6 meses de evolução, tá certo? Então isso é um ponto importante na manifestação clínica do câncer de esôfago, ok? Eu vou seguir, se tiver alguma dúvida pode usar o chat, tá? Bom, vamos falar um pouquinho agora dos fatores de risco. O câncer de esôfago é uma doença que, como a gente viu em outra, ou ainda não viu, desculpa, nós veremos ainda, é uma doença que tem causa e efeito bem estabelecido, né? Ou seja, você tem o câncer de esôfago tem uma cara, tá? O paciente que desenvolve a doença, você consegue ver nele algumas características importantes. Primeiro, alcoolismo e tabagismo são duas condições importantíssimas presentes em muitos casos, principalmente no terço distal e médio, tá? No terço proximal, talvez seja o segmento onde você tenha menos essa relação, tá? Nesse terço proximal, é comum a etiologia estar relacionada com alterações anatômicas do órgão. Por exemplo, formação dos divertículos, né, divertículo de Zenker, tá? A dilatação no contexto da síndrome de Plummer-Vinson, tá? Uma síndrome que caracteriza aponemia ferropriva, atrofia da língua e dilatação do esôfago proximal, tá? Síndrome muito comum nas mulheres. A acalásia, tá? Que também gera estase, também gera fermentação e liberação de substâncias agressivas ao epitélio, e isso promove a degeneração maligna, tá? O tratamento de câncer orofaríngeo prévio, né, tanto pela concorrência de mesmo fator de risco, quanto pelo tratamento radioterápico, na maioria das vezes, que é uma modalidade carcinogênica, tá? O esôfago de Barrett, como eu comentei, é um fator de risco relacionado à doença do refluxo, né, e a histologia adenocarcinoma. A tilose, né, que é aquela hiperceratose palmoplantar, uma característica que algumas pessoas desenvolvem, o famoso pé rachado, né, o pessoal aí que já deve ter visto alguma condição dessa, é uma situação que favorece, porque se eu tenho hiperceratose palmoplantar, significa que eu tenho algum estímulo à proliferação de tecido escamoso de forma sistêmica, tá? Então isso também acomete os órgãos que têm o revestimento com esse tipo de célula. E se tem hiperproliferação, estímulo à proliferação, tem maior risco de desenvolver neoplasia. Tá ok? Bom, aqui é uma tabelinha. Bom, ela ficou faltando aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui fica melhor, desculpa. Isso aqui é uma tabelinha, um artigo que eu uso ele como algumas bases, publicado no New England em 2003,
que trouxe um artigo de revisão, né, que trouxe, que eu vou usar algumas imagens dele, mais para fins didáticos, tá? Então aqui é uma tabela que mostra o fator de risco para o câncer de esôfago, tá? Nessa primeira coluna. Nessa segunda coluna, os fatores que estão relacionados à histologia escamosa e os fatores relacionados à etiologia não escamosa, tá? O adenocarcinoma no caso. Então, por exemplo, o tabagismo está diretamente relacionado à histologia escamosa, mas também está ao adenocarcinoma porque ele tem relação com a DRGE, tá? O alcoolismo com escamosa, né, pela abrasividade, né, do álcool no tecido. O esôfago de Barrett, como é uma condição relacionada à doença do refluxo, está mais relacionado ao adenocarcinoma, tá? Os sintomas de refluxo também, obesidade também, né? São fatores relacionados à DRGE. Aqui ele relaciona o grau de pobreza com a histologia. Isso é marcante, a gente vê isso claramente na prática, tá? É uma doença de pobre, essa histologia. Então, quando você vê isso na prática, né, esse relacionamento, por quê? A ingestão de bebida alcoólica, né, de cachaça, por exemplo, né, é um fator importante aqui nesse grupo, tá? A acalásia, né, também está relacionada à abrasividade, à agressão do tecido de revestimento, a injúria cáustica, né, aquela pessoa que tentou suicídio, brigou com o namorado e aí resolveu se matar, né? Então, assim, ingerir soda cáustica talvez não seja uma boa coisa, porque existe esse risco de você não morrer e ficar com uma agressão muito intensa à mucosa, e a malignização é uma complicação muito grande nesses casos, tá? A síndrome de Plummer-Vinson, que eu falei, né, que é a formação de dilatações no esôfago, a história de câncer de cabeça e pescoço, a história de tratamento com radioterapia para o câncer de mama, né, na verdade está relacionado aos dois por causa da carcinogênese da radioterapia, tá? O consumo frequente de bebidas extremamente quentes, né, então aqui o chimarrão, por exemplo, né, na região sul a gente tem uma prevalência elevada em relação ao restante do país, em virtude desse hábito, tá? E aqui uma que não apresentou muita relação, mas é o uso de alguns medicamentos que pudesse ter relação, mas não ficou claro, não existe sustentação científica, tá? Bom, esse slide aqui eu já comentei ele lá no início, tá? Então, assim, a distribuição de incidência em relação à localização no órgão. Aqui em relação à forma de crescimento, que eu também comentei, o crescimento circunferencial, e a invasão de estruturas vizinhas com disseminação linfática. A apresentação clínica eu já comentei alguma coisa também, então a disfagia progressiva e insidiosa é o sintoma mais importante, tá? Nós veremos ele em quase 100% dos casos. Dor torácica transfixante, né, como é um órgão do mediastino posterior, o paciente, quando a doença... Primeiro que a dor já significa doença avançada, tá? Significa que houve infiltração de órgãos vizinhos. E é transfixante porque a descrição é como se a dor transpassasse o tórax antero-posteriormente, tá? Como se tivesse alguma coisa comunicando a face posterior com a face anterior. Emagrecimento. Esse emagrecimento ele é mais relacionado à questão mecânica do tumor, tá? E não por produção de substâncias ou de elementos anorexígenos pelo tumor, tá? Então, esses pacientes têm fome, eles emagrecem porque eles não conseguem deglutir. Linfadenopatia, tá? Principalmente em cadeia cervical e fossa supraclavicular, tá? É diagnóstico diferencial, câncer de esôfago. E pneumonias de repetição, principalmente pela formação de fístulas.
Bom, como que se faz o diagnóstico? O exame padrão ouro é endoscopia digestiva alta com biópsia, tá? É um exame que vai ver a lesão, um exame que vai colher material para confirmação histopatológica, tá? A esofagografia foi um recurso propedêutico utilizado principalmente quando a endoscopia não era tão difundida. Então, esse exame você dá uma solução paritada, né, para o paciente deglutir e faz radiografias seriadas para você ver o trajeto desse contraste pelo órgão, tá certo? Então, ela, na verdade, ela te dá a localização no órgão, te dá a extensão da lesão no órgão, mas ela não faz confirmação histopatológica, tá? E ela tem uma contraindicação absoluta, que é quando você tem suspeita de fístula esôfago brônquica ou esôfago traqueal, tá? Então, eu queria abrir uma perguntinha aí no chat, que vocês colocassem para mim como que a gente suspeita clinicamente que um paciente tem fístula esôfago brônquica ou esôfago traqueal. Qual a manifestação clínica que ele vai apresentar que vai me fazer ter essa suspeita, tá? Vão respondendo aí que eu vou continuando. Bom, em relação ao estadiamento, né, que é aquele processo de você pesquisar a metástase, tá? Então você usa a tomografia de tórax, né? Para você, na tomografia de tórax, eu vou ter informações sobre o T, né? O tumor, e vou ter informações sobre o N, né? O acometimento de linfonodos mediastinais, supraclaviculares. Lembrando que aqui, se eu tiver um tumor de esôfago proximal ou cervical, eu preciso incluir a TC de pescoço na pesquisa no estadiamento, tá? E a TC de abdômen para poder avaliar o esôfago distal, o esôfago abdominal e os linfonodos celíacos, tá? E exames laboratoriais a gente pede para poder avaliar concorrências, tá? De patologias, né? Função renal, função hepática, função medular, desnutrição, tá? Distúrbio hidroeletrolítico, né? A hipercalcemia é uma condição que pode, não é raro você observar na neoplasia de esôfago, tá? O ultrassom endoluminal, né, que é o ultrassom, a ecoendoscopia, é um recurso para você avaliar a extensão do T na parede do órgão, para, né, em doenças mais iniciais, principalmente no planejamento cirúrgico, tá? Para você ver a condição de ressecabilidade. E a broncoscopia a gente faz sempre quando há ou quando houver suspeita de fístula esôfago brônquica ou esôfago pulmonar. Vamos ver aqui as respostas. A Valéria falou que é pelas complicações, pneumonia e tosse. A Jade, pneumonia atípica. Letícia, tosse. Yasmin, tosse. Maurício, aspiração do conteúdo do esôfago. Luiz, pneumonia atípica por causa da aspiração. Fabiana, pneumonia de repetição. Maria Alice, engasgo com alimentação ou até com a própria saliva. Muito bom, Maria Alice. Bom, é isso aí. Então, quando que a gente vai suspeitar de fístula? Primeira característica é o seguinte: essas fístulas, geralmente, elas são de pequeno calibre, tá? Então, esses pacientes, eles vão ter tosse, tá? É a manifestação clínica, sempre que ele deglutir líquido, tá? Então, é um teste que você pode fazer à beira do leito. Você pode dar um pouco de água para o paciente tomar, engolir, e se ele engolir e tiver uma crise de tosse logo em seguida, é suspeita forte de fístula, tá? Então, pneumonia, Jade e Luiz, já são complicações mais adiante da aspiração, tá? E não seria o termo atípica, porque na verdade é uma pneumonia aspirativa. E a pneumonia aspirativa, ela está incluída dentro das pneumonias típicas,
tá? Que vai ser uma pneumonia mais comumente relacionado a hemitórax, a pulmão direito, né, a base direita, tá? Então ela tem uma tipicidade, ok? E a Maria Alice comentou bem que às vezes a própria saliva pode gerar a crise de tosse, tá certo? Então vamos seguir. Tá claro, gente? Posso seguir? Só para comentar assim, que em relação a esofagografia, se você tem suspeita de fístula, você não pode fazer o exame, porque se você der para ele deglutir o bário e com fístula, ele vai fazer uma insuficiência respiratória pelo bário durante o exame, né? Inclusive tem relatos na literatura de paciente que morreu durante esse exame, tá ok? Bom, aqui a imagem de uma esofagografia, né? Então isso aqui é um órgão, é o esôfago, tá? Ok? Aqui acima estaria a região cervical, aqui abaixo a região abdominal. Então houve a deglutição do bário, tá? Esse bário, ele contrastou o órgão, existe aqui uma dilatação amontante, tá? Uma área de estreitamento com irregularidade da mucosa, tá certo? Uma mucosa normal, ela é bem regular. Aqui você vê falhas de enchimento dentro da luz, tá certo? E essa irregularidade aqui é onde está a lesão. Então você tem dilatação amontante com área de estreitamento, mas sem obstruir o órgão, ok? E André, é isso aí, é como enema opaco, é uma radiografia contrastada, tá? Só que aqui, na esofagografia, por deglutição. No enema opaco é por clister, né? Você passa uma sonda retal e injeta o contraste pelo reto, tá? Aqui é uma imagem de endoscopia. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, porque está cortando. Isso aqui é desse mesmo artigo que eu citei, tá? Aquele artigo de revisão. Aqui é uma imagem de endoscopia que a gente vê a luz esofagiana e aqui ela preenchida parcialmente por uma vegetação. Uma coisa importante. Aquela esofagografia e essa endoscopia, essa ecoendoscopia é o mesmo paciente, tá? Então aquela falha de enchimento que a gente viu no slide anterior, deixa eu voltar ele aqui, essa aqui, ó, é essa vegetação que eu vejo na endoscopia. Então aqui é o endoscópio descendo e vendo aqui uma vegetação acometendo aqui 40%, 50% da luz do esôfago, tá? Isso aqui é a mesma, é o mesmo paciente, onde eu vejo que é a imagem da ecoendoscopia. Então isso aqui é a luz, aqui é a lesão, essa lesão, e a ecoendoscopia ela consegue ver aqui linfonodo regional. Essa estrutura ao redor aqui é a aorta, tá? Isso aqui é um linfonodo regional. Então esse paciente, ele tem uma lesão não obstrutiva do esôfago, mas já tem um linfonodo identificável pela ecoendoscopia na região, regional, ok? Claro? Bom, aqui é um outro exame do mesmo paciente, né? Aqui é a tomografia de tórax, tá? Um corte axial, numa janela de mediastino, ou seja, eu não vejo parênquima pulmonar, aqui nessa janela eu quero avaliar o mediastino. Então aqui eu tenho a parte posterior, né, caracterizada aqui pela coluna vertebral, tá? Aqui a parte anterior caracterizada aqui pelo manúbrio, pelo externo, tá? Então, aqui, ó, nós temos aqui então os vasos da base, os grandes vasos. Aqui, nesse local aqui, bem próximo ao corpo vertebral, onde eu vejo essa linhazinha branca que é a luz esofagiana, tá? E essa estrutura tubular arredondada imediatamente ao lado é a aorta, tá? Então é um tumor no esôfago torácico, tá? Onde você vê a íntima relação que ele existe tanto com a coluna vertebral quanto com a aorta torácica,
tá? Aqui é a mesmo exame, num corte um pouquinho mais baixo, aqui eu já vejo o coração, tá? Aqui eu vejo bem a aorta, que é a luz esofagiana. E aqui eu vejo o linfonodo, do lado da aorta, uma estrutura linfonodal aumentada de tamanho, tá? Esse mesmo exame, esse mesmo paciente, tem aqui uma imagem de PET scan, que mostra a lesão primária maior, nessa captação mais enegrecida, e ao redor um linfonodo regional também compactuando ou estadiando ou caracterizando o estadiamento desse paciente com acometimento linfonodal regional, tá? Então, com esses recursos, você consegue ter uma noção real do estágio que a doença está. E o tratamento vai se basear nesse estadiamento, tá bom? Tá claro, gente? Posso seguir? Bom, então a gente fez os exames, nós vamos estadiar. Essa aqui é uma tabelinha para mostrar como que é feito esse estadiamento, tá? Vai poder aumentar não aqui. Que mostra aqui como que é feito esse estadiamento, o TNM, tá? O T de tumor, o N de nódulo e o M de metástase, tá? E aqui na última coluna, a sobrevida em 5 anos conforme o estágio, tá? Então, o que a gente chama de estágio 0? É um tumor in situ, N0, sem envolvimento linfonodal e sem metástase à distância. É aquele achado incidental. O paciente vai fazer uma endoscopia, o endoscopista vê uma irregularidade de mucosa, biopsia e identifica um tumor inicial. A sobrevida em 5 anos desse paciente é acima de 95%, tá? O estágio 1 já é um tumor infiltrante, tá? Mas inicial, que não tem linfonodo, não tem metástase, mas o fato dele passar a camada basal, veja como é que já impacta na sobrevida em 5 anos. O estágio 2A é um tumor um pouquinho maior, tá? Que já ultrapassa a camada muscular do esôfago, tá? Mas ainda é N0 e N0. Olha o impacto na sobrevida. O 2B já é um tumor que, independente do tamanho, mas que já tem o N, que é o exemplo do caso em questão, do nosso caso, tá? A sobrevida em 5 a 10 anos, em 5 anos, desculpa, é de 10 a 30%. O estágio 3 já é um tumor grande com acometimento linfonodal, tá? Então aqui você já tem risco de disseminação por contiguidade e acometimento linfonodal, tá? Olha o impacto na sobrevida em 5 anos. E se for o estágio 4A, o 4A é quando eu tenho N1, metástase em linfonodos à distância. Então, por exemplo, um tumor de esôfago médio que tem acometimento de linfonodo supraclavicular. Ele é M1A, tá? A sobrevida é menor que 5%. E se ele for 4B, quando é M1B, ou seja, metástase visceral, aqui é quando a doença tem acometimento pulmonar, ósseo e hepático, os 3 órgãos sítios metastáticos mais comuns, tá? Aí a sobrevida em 5 anos é menor que 1%. Tá certo? Então, essa tabela deixa claro que é uma doença que o ideal é que você faça diagnóstico em fases iniciais, né? Para que você possa ter condições de dar sobrevida ou até mesmo curar esses pacientes. Ok? Como que trata o câncer de esôfago? Então, são essas 3 modalidades: a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. Vamos comentar um pouquinho sobre cada uma. A cirurgia do câncer de esôfago, ela é indicada no esôfago distal e no esôfago torácico. No esôfago cervical é uma modalidade muito pouco utilizada ou quase não utilizada, tá? Então, falou em cirurgia no câncer de esôfago, eu já estou dizendo que não é cervical, tá certo? Esse é um primeiro ponto importante, porque as doenças de esôfago proximal, né, a cirurgia é muito grande, o risco de doença residual é grande, tá?
E os estudos que comparam a cirurgia com protocolos de quimio e rádio, a quimio e rádio tem um resultado com uma morbidade muito menor, tá? Então a cirurgia no esôfago cervical, ela não é considerada, tá? Essa cirurgia, ela é a esofagectomia total, tá? Então é uma cirurgia de grande porte, tá? Cirurgia que você recebe, você tem um acesso abdominal e um acesso torácico, tá? Para poder fazer a ressecção do órgão, tá certo? E você faz uma transposição de alça de jejum em substituição ao esôfago, tá? Então você tem que ressecar, tirar todo o órgão e depois fazer um neoesôfago com o segmento de alça jejunal, tá certo? Isso limita um pouco a cirurgia, porque, pensa comigo, a gente diz lá na manifestação clínica que o câncer de esôfago é uma doença insidiosa, né? Num paciente que já tem uma história de tabagismo, uma história de etilismo, ou seja, que a chance dele ter comorbidade pulmonar, né, como DPOC, ou hepática, como uma hepatopatia crônica alcoólica, existe. E são situações que aumentam o risco cirúrgico desse paciente, tá? Uma outra condição que é muito importante de ser considerada, que a disfagia, esses pacientes, eles têm um grau de desnutrição considerável. Então a desnutrição também é um fator que limita essa cirurgia, né, por ser uma cirurgia de grande porte. Então é preciso estrutura hospitalar, é preciso estrutura nutricional para pôr esses pacientes em condições de cirurgia, tá? E é preciso um estadiamento pré-operatório muito bem feito, igual o do caso clínico que eu usei para ilustrar a aula, tá? Então a gente precisa de ter essas variáveis todas alinhadas para que você tenha uma indicação cirúrgica madura, né? Para diminuir o risco de insucesso, né? Que no caso seria óbito, né? A mortalidade é alta quando você indica mal, tá certo? Bom, a radioterapia e a quimioterapia, no caso do câncer de esôfago, elas são usadas concomitante, tá? Você faz, o protocolo usado hoje são 5 semanas de radioterapia e você usa uma medicação concomitante para melhorar essa ação da radioterapia. Os resultados da concomitância são bastante consideráveis, né, principalmente para doenças não metastáticas, tá? Então, são modalidades que na prática é o que é mais usada nessa condição, ok? Bom, agora, o prognóstico tem uma relação direta com a cirurgia, tá? Então, a sobrevida global em 5 anos, quando eu falo sobrevida global, eu considero todos os estágios, tá? Desde o estágio 0 in situ até o 4B, com metástase visceral. Então, se eu pegar todos esses estágios e tratar esse paciente sem cirurgia, a sobrevida em 5 anos é menos de 10%. Se eu conseguir operar esse paciente, tá, em algum momento, ressecar, a sobrevida em 5 anos vai para 21%. Então, ou seja, ela dobra quando você consegue operar, tá? Bom, esse é o câncer de esôfago. Alguma dúvida em relação ao câncer de esôfago? Vamos seguir. Temos 39 minutos de aula. Vamos falar do câncer de estômago ainda, tá? Posso seguir? Bom, então vamos lá. Câncer de estômago. Vamos descer então, né? O segundo órgão do aparelho digestivo. Bom, aí eu vou usar uma outra imagem aqui para a gente poder falar um pouco de alguns aspectos da doença. Vamos falar dos aspectos macroscópicos primeiro.
O câncer de estômago, diferente do câncer de esôfago, ele tem uma tendência maior a ulcerar, tá? Então, geralmente, ele se apresenta como uma úlcera, né? Inclusive é diagnóstico diferencial da úlcera péptica, tá? Gástrica, no caso, e que tende a elevar a borda, a endurecer a borda ao redor. E essa característica de ulceração, que é a mais comum, faz com que a anemia ou a perda crônica de sangue seja a forma de apresentação mais comum, tá? Uma outra forma de apresentação é a polipoide, aquela que forma uma lesão polipoide dentro do órgão e que, né, geralmente surge em pólipos pré-existentes, forma aquela estrutura verrucosa para dentro da luz e infiltra a parede, tá? É uma outra forma de apresentação. E tem uma terceira que é o infiltrante. Que é o infiltrante, que ele, ao invés de projetar para dentro da luz, ele vai infiltrando toda a parede, tá? E aqui existe uma forma de apresentação dramática e cruel do câncer gástrico, que é a limite plástica. A limite plástica é quando eu tenho um tumor infiltrativo de toda a parede do órgão, tá? E que, na verdade, o estômago é um tumor, né? Ele infiltra todo o órgão. Ele gera um enrijecimento do órgão, tá? E aí que é um tipo de manifestação mais comum na mulher e na mulher jovem, tá? E clinicamente a manifestação é vômito incoercível, ou seja, um vômito que não melhora com nada. Por que esse vômito? Porque o estômago enrijeceu, ele perde a capacidade de distender. Se ele não distende, né, isso gera vômito. A própria saliva vomita. Às vezes pequenos volumes de alimento ou de líquido já desencadeiam o vômito, tá? Então é uma doença cruel, essa manifestação à limite plástica. Uma outra questão importante em relação ao câncer gástrico é a relação que existe com o H. pylori, né? Aquela bactériazinha do mal, né, que vive ali naquele ambiente hostil, que é o estômago, e que gera degeneração no epitélio gástrico, tá? E isso favorece a formação de tumor, tá certo? Pela inflamação crônica. E um outro aspecto importante em relação ao câncer gástrico é que a localização mais comum é na região distal do órgão, na região antropilórica, principalmente aqui, na incisura angular ou na pequena curvatura, tá? É a localização mais comum. Mas tem se observado um aumento da incidência dos tumores proximais, principalmente aqui na jegue, tá? Na junção esôfago-gástrica e fundo gástrico. Também em consequência a doença do refluxo gastroesofágico. Essa região aqui, né, por estase alimentar, por dilatação, né, por metaplasia, faz com que essa região tenha aumento de sua incidência. Ok? Bom, vamos falar de alguns aspectos gerais aqui. Então, em termos de incidência, é a segunda causa de morte, tá? Então, aqui em termos de mortalidade é muito alta, a gente vai perder por câncer de pulmão, tá? Como o tumor que mais mata, né? Não significa que é o mais incidente, tá? É uma doença prevalente na Ásia, muito prevalente na Ásia, tá? Existem aqui relações genéticas, relações alimentares, tá? Que faz com que essa prevalência seja alta. É uma doença mais comum de homem, tá? E é mais comum entre homens depois dos 50 anos e na raça negra, tá? Dados nacionais. No Ocidente, né, tem uma relação com a pobreza, como a gente viu lá no câncer de esôfago, tá? E a incidência aumentando no segmento da região proximal do órgão, tá? Que eu comentei no slide anterior. Do ponto de vista etiológico,
né, ele também tem algumas considerações aqui. Primeiro, predisposição genética. Vocês não ouviram essa fala lá no câncer de esôfago, né? O câncer de esôfago é quase uma doença de causa e efeito definida, tá? Já aqui não. Aqui tem predisposição genética, tá? E isso é muito facilmente observado na prática clínica, tá? Questões dietéticas, né? Ingestão aqui o que tem relação aqui, principalmente quando você olha para os orientais, é a ingestão de proteína crua, tá? A ingestão de enlatados e de embutidos, tá certo? Tem uma relação direta, vários estudos relacionando isso. E infecções, onde entra o papel do H. pylori, tá? Tabagismo e etilismo, alguns estudos relacionam, outros não. Então não existe a mesma consistência que a gente observa no câncer de esôfago. Estudos observacionais mostram uma relação com o grupo sanguíneo A, tá? Então, olhando para trás as características dos pacientes de câncer gástrico, grupo sanguíneo A. Não existe uma explicação fisiopatogênica para isso, tá? É apenas um dado observacional. Helicobacter pylori, gastrite atrófica e acloridria, tá? Condições aonde você tem impacto principalmente aqui, nessa última aqui na cloridria, o uso indiscriminado de medicação bloqueadora da bomba de prótons, tá? Então, omeprazol, pantoprazol, usado de forma sem critério, não criteriosa, tá? Então isso gera acloridria, a acloridria gera atrofia e a atrofia favorece neoplasia, tá certo? Essa é a fisiopatogenia. Então é função nossa, de profissional da saúde, prescritor, ter parcimônia e ter critério na hora de prescrever bloqueador de bomba de prótons, né? Aquela historinha, eu não posso ficar sem meu omeprazol, isso aí nós precisamos desconstruir isso sempre, tá? Porque é uma complicação tardia do uso crônico de bloqueador de bomba de prótons. História prévia de cirurgia gástrica, tá? Por causa do refluxo. Aqui vem o contraponto positivo do bloqueador de bomba de prótons. Até 20, 25 anos atrás, a cirurgia, o tratamento para úlcera péptica, era cirúrgico, né? Você fazia gastrectomias parciais, a BIRROT 1 ou a BIRROT 2, para tratar a úlcera péptica. E aí, quando você faz essa cirurgia, na anastomose gastrojejunal, você tem metaplasia muito intensa e, tardiamente, transformação maligna, tá? Então, não é raro a gente ver esse tipo de complicação, geralmente 30 anos após a cirurgia. Anormalidades da P53, tá? A P53 é uma proteína importantíssima no processo de apoptose. Essa proteína, ela tem a capacidade de identificar clones celulares anormais, né? Identificar esses clones e gerar a morte celular programada deles. Então, quando você tem uma deficiência dessa P53, o processo neoplásico acontece de forma mais facilitada, tá? Existe uma síndrome genética chamada Li-Fraumeni, tá? E é uma síndrome que onde a criança nasce com deficiência de P53, tá? E essa síndrome é uma síndrome cruel também, porque a formação de neoplasias seguidas, né, em vários locais, em várias topografias. Então é uma síndrome genética, uma doença genética de mortalidade muito alta, tá? E ainda tem o gene da polipose adenomatosa coli, né, alterações genéticas. Alterações genéticas
que pode, essa tosse aqui não é Covid não, tá, gente? Eu tô com uma rinocinusitezinha de leve, tá bom? Esse gene da polipose adenomatosa coli, que também é o CARAS, né? É o grupo RAS, que também tem uma relação quando ele é expressado com o câncer gástrico. Bom, patologia. Vamos falar um pouquinho da patologia agora. Tão diferente do câncer de esôfago, né, o tumor de estômago é uma neoplasia glandular. O tecido de revestimento de estômago, ele é um tecido glandular, tá? E esse tecido glandular, né, quando desenvolve neoplasia, a terminologia é adenocarcinoma. Então, 90% dos casos é adenocarcinoma, tá? Existem algumas classificações para tentar definir os tipos, e a que a gente mais usa é a classificação de Lauren. A classificação de Lauren divide o câncer de estômago em dois tipos: o intestinal, que é aquele que surge em área de metaplasia e tem um prognóstico melhor, e tem o difuso, que é infiltrativo e tem um prognóstico pior. Aqui, inclusive, tem uma característica patológica importante, que é a célula em anel de Sinet, tá? Uma característica macroscópica, microscópica, morfológica do câncer gástrico, tá? Do ponto de vista de patologia ainda, e comparando com o esôfago, que tem crescimento circunferencial, aqui a gente tem um crescimento longitudinal, tá? Então, se ele começou no antro, ele vai crescer para o piloro, tá? E assim por diante. Ele não vai circunferenciar o órgão. Disseminação linfática, né? Linfonodos regionais. Então, o nódulo de Virchow, né? Que é aquele linfonodo supraclavicular esquerdo, né? Descrito por Virchow há mais de 100 anos atrás, é um linfonodo regional, tá? Pode, e também para linfonodos regionais, adjacentes. Tomando uma aguinha aqui. Bom, existe a disseminação transcelômica, tá? Quem saberia me dizer o que é isso? Ninguém? Letícia? Lembra não? A Nicole já matou aí. A disseminação transcelômica é uma disseminação que acontece para órgãos com a mesma idade embriológica, tá? Então, no caso do câncer gástrico ou do tubo digestivo, chama atenção o ovário, tá? Ovário e peritônio, serosas, tá certo? Então, o tumor de Krukenberg é quando eu tenho um tumor primário do tubo digestivo, tá? Principalmente estômago e cólon, que dissemina para ovário, tá? Então é uma disseminação transcelômica, tá certo? É o tumor de Krukenberg, quando ele apresenta assim, tá certo? Bom, tem a disseminação venosa através da porta, tá? Da veia porta, e faz com que o fígado seja o órgão metastático mais importante. Ele tem uma disseminação sistêmica, tá? Por via hematogênica não portal, aí pulmão, sistema nervoso, osso e pele, tá? Como uns sítios metastáticos. Então, vocês vejam que é uma doença que tem um potencial de disseminação muito grande, né? E isso é o que faz com que ela tenha uma mortalidade tão alta como a gente viu no slide anterior, né? A segunda causa de morte. Um órgão oco dissemina, e uma doença que dissemina muito rapidamente, por várias vias, tá?
A rinite plástica eu já comentei, e eu vou fazer um comentário aqui sobre outras histologias, tá? Do câncer gástrico. Uma é linfoma, tá? Existe o linfoma gástrico, que é o linfoma Malte, ou também conhecido como maltoma. Linfoma Malte, tá? E o GIST. O GIST é uma sigla em inglês que quer dizer tumor do estroma gastrointestinal. Tá? Esse tumor, ele surge na célula de Cajal. A célula de Cajal é uma célula que foi caracterizada por imunistoquímica, tá? É aquela célula que faz a conexão entre o sistema nervoso autônomo e a musculatura do órgão para ocorrer a motilidade. Tá? Então, quando o sistema nervoso autônomo manda um comando de motilidade, isso chega através da célula de Cajal. Ele foi descrito até essa caracterização imunistoquímica, que aconteceu há uns 20 anos atrás, como um leiomiosarcoma, ou seja, um tumor de musculatura lisa, tá? Mas agora essa célula de Cajal, ela expressa uma proteína que é a c-KIT e que caracterizou o GIST, tá? Um tumor que acomete todo o tubo digestivo ou todo órgão que tiver musculatura lisa com peristalse. Então pode acometer brônquio também, tá? Mais raramente. Bom, como que se apresenta clinicamente? Primeiro é isso, sintomas inespecíficos e insidiosos. Então é dor epigástrica, plenitude, enjoo, saciedade precoce, tá? Sintomas que são inespecíficos, que não têm uma característica importante. Dor epigástrica, perda de peso, anorexia, náusea e vômito, tá? Pode se apresentar pela disseminação linfática precoce, tanto no nódulo de Wischel supraclavicular, quanto da irmã Maria José, pele umbilical, tá? Então são 2 sítios de disseminação linfática que pode ser precocemente acometido. Existem as prateleiras de Blumer, né, que é um achado no toque retal, tá? São implantes peritoneais pélvico, periretais, e formam nodulações nessa região, tá certo? A disseminação peritoneal por via transcelômica é comum no câncer gástrico. Então, a ascite e carcinomatose peritoneal é uma condição frequente nesse tipo de doença, tá? Mas a forma mais comum de apresentação é a perda sanguínea crônica, gerando anemia microcítica e hipocrômica, tá? Então, um paciente, seja homem ou mulher, acima de 50 anos, que tem anemia ferropriva, a pesquisa de neoplasia gástrica tem que fazer parte do rol de diagnóstico diferencial, ok? E também a doença pode se apresentar por metástase, né? Um paciente que tem um fígado multinodular, né, que se apresenta com isso em algum achado de exame físico ou de exame complementar, você também tem que incluir o câncer gástrico no rol de diagnósticos diferenciais, ok? Como que se faz o diagnóstico? Então, o exame padrão ouro, como a gente viu lá no câncer de esôfago, é a endoscopia digestiva alta, tá? Um teste que vai ver a doença, um teste que vai biopsiar para confirmação histopatológica, tá certo? Eu faço um comentário aqui na endoscopia em relação à rinite plástica, né? Então, a rinite, como é uma doença infiltrativa de todo o órgão, às vezes você não vê áreas de irregularidade de mucosa, tá? Irregularidade de coloração ou irregularidade de textura ou de solução de continuidade. Então, às vezes um endoscopista inexperiente, ele pode ver essa homogeneidade da mucosa e não suspeitar da rinite, né? O macete que o endoscopista tem que ter, e um passo que ele tem que ter durante o exame, é a insuflação de ar dentro do estômago para ver a distensibilidade. Porque o que chama a atenção da rinite plástica é que o pulmão enrijece.
né? E esse enrijecimento impede, ele não consegue fazer a insuflação de ar do pulmão, do estômago, desculpa, tá? Durante o exame. Tá certo? A radiografia contrastada já foi muito utilizada, hoje praticamente não se usa, mas na limite plástica ela tem um achado que o estômago adquire uma forma de J, tá? Por causa desse enrijecimento, tá certo? Mas é um recurso que hoje utiliza-se muito pouco, tá? E o diagnóstico por metástase à distância, tá? Para você fazer uma biópsia, por exemplo, hepática, ou uma biópsia de linfonodo supraclavicular, e aí você descobre a doença. Nós tivemos um caso recente agora, que foi feito o diagnóstico de um câncer gástrico num paciente com derrame pericárdico. O paciente fez um derrame pericárdico importante, com repercussão hemodinâmica, precisou fazer uma pericardiocentese, tá, para tratar a repercussão hemodinâmica, e na análise do líquido da pericardiocentese, foi caracterizada uma neoplasia gástrica, tá? Então, é uma forma de apresentação da doença. Como que se estadia? Né? Aqui o estadiamento, como a gente viu, aquele padrão de disseminação, é através de tomografia de tórax, abdômen e pelve, tá? Para ver pulmão, fígado, andar superior, órgãos pélvicos, peritônio, né? No caso da mulher, ovário, tá? Nunca esquecer. Ultrassom endoscópico, né? Para você fazer um estadiamento do tumor em doenças iniciais, para planejamento cirúrgico, tá? Cintilografia óssea para pesquisa de metástase óssea, quando o paciente tiver uma clínica de dor óssea ou uma fosfatase alcalina elevada, sem elevação da gama-GT, né? Uma elevação isolada da fosfatase alcalina, tá? Laparoscopia, né? Como estadiamento, aqui não como tratamento. Então aqui você vai enfiar o laparoscópico na cavidade peritoneal para poder avaliar peritônio, né? Descartar foco de metástase. E marcadores tumorais. Eu vou chamar a atenção de 3 marcadores aqui. O CEA é o antígeno cárcino embrionário. O CA125, tá? Que é uma proteína que aumenta na disseminação peritoneal e ovariana, tá? Então, é um recurso para você utilizar na mulher, né, para pesquisa de ovariana e peritônio, e no homem também para pesquisa de disseminação peritoneal, tá? E tem um outro que é o CA724, que é uma outra proteína que aumenta principalmente na histologia difuso, tá? No carcinoma gástrico do tipo difuso da classificação de Lauren. Então esses 3 marcadores podem ser utilizados no pré-tratamento como pistas de acometimento de órgãos, tá? Ou de disseminação, e também como controle de tratamento. Ou seja, eu tenho um diagnóstico de câncer gástrico com um CEA de 30, tá? Eu fiz o tratamento, esse CEA veio para dentro, e o normal até 5, tá? Ele veio para baixo de 5, beleza, meu tratamento foi bacana, e eu vou usar esse CEA como um recurso para acompanhar esse paciente no pós-tratamento, tá? A doença que expressa CEA pré, quando ela recorrer, ela vai expressar esse CEA pós. Então, é um teste simples que vai funcionar como uma pista para você fazer um segmento desse paciente, ok? Prognóstico. Aqui alguns fatores prognósticos, tá? O primeiro deles é o estágio da doença. Obviamente que quanto mais avançada, pior o prognóstico, tá? Outro fator prognóstico é o grau de diferenciação. A neoplasia que caracteriza o anel de Sinet tem um prognóstico pior, tá? Existem alguns recursos que você pode dosar no paciente com diagnóstico, né? O nível do fator de crescimento endotelial vascular, que é a capacidade é o fator que gera a neoformação vascular, tá? E isso aqui tem relação direta com a capacidade de disseminação. Então, quanto maior essa capacidade, o prognóstico é pior.
Você pode fazer a dosagem intratumoral da dihidropirimidina desidrogenase, que é uma enzima, tá? Uma enzima que, quando ela está mais alta, ela atrapalha o efeito do 5-fluoracil, tá? Você fica impossibilitado de usar um quimioterápico que está presente em todos os esquemas de quimioterapia para o tratamento do câncer gástrico. Então você perde uma possibilidade importante de tratamento, tá? Isso, obviamente, que são testes que você não consegue fazer de forma corriqueira, tá? Mas é um recurso que pode ser utilizado. E alguns genes supressores de tumor, tá? Então aqui eu falo principalmente do HER2, o mesmo que a gente viu lá na mama, tá? O HER2 também pode ser analisado aqui no câncer gástrico, tá? Existe um grande estudo chamado estudo TOGA, onde foi feita a análise e a terapia-alvo baseado nos tumores que expressavam HER2, tá? Então, a análise citogenética também tem fator prognóstico. Tratamento. Então, cirurgia é a modalidade de tratamento mais importante, tá? Aí você tem a gastrectomia total, né? E a subtotal. A gastrectomia total, você sempre vai utilizar nos tumores proximais, tá? E nos tumores de grau de diferenciação mais alto, independente da localização, ok? A subtotal, você pode utilizar naqueles tumores distais, tá? Os tipo intestinal, com grau de diferenciação mais baixo e com prognóstico melhor, né? Aqui na subtotal, você deixa 1/3 do estômago, tá certo? E esse 1/3 do estômago é importante, né? Na qualidade de vida do paciente. Por quê? Quem saberia me dizer? É isso aí, né? A absorção de vitamina, da produção de fator intrínseco, né? Que está diretamente relacionado à vitamina B12, certo? Muito bem. Ainda dentro da cirurgia, é uma doença que exige uma margem mínima de 5 centímetros, tá? E também tem um outro aspecto importante na técnica cirúrgica, que é o tipo de dissecção linfonodal. Isso aqui está diretamente relacionado à capacidade técnica do cirurgião. O que eu quero dizer com isso? Que o cirurgião é fator prognóstico no câncer gástrico. Então, o que é uma dissecção AD0? Dissecção AD0 é aquele cirurgião que operou, tirou o estômago, mas não dissecou nenhuma cadeia linfática, tá? Dissecção AD1, ele ressecou o segmento do estômago e tirou linfonodos perigástricos, tá? AD2, ele ressecou o estômago e dissecou perigástricos e linfonodos de cadeia periepática de gástrica esquerda, tá? E celíacos, tá certo? E D3 é quando ele dissecou perigástricos, celíacos e ileopático, gástrica esquerda, tá? E peritraqueais, tá certo? Então, é uma dissecção AD3, é uma dissecção que tem um potencial curativo maior do que todas as outras. Por quê? A recorrência linfonodal é uma das formas mais importantes do câncer gástrico, tá? A D2 é o padrão, tá certo? Então, hoje, para você considerar um paciente bem operado, ele tem que fazer a D2. A diferença da D2 para a D3 é a morbidade em virtude do tempo anestésico e tempo cirúrgico que a D3 tem a maior do que a D2, tá certo? Então, a D2 hoje é o padrão de dissecção linfonodal, tá ok? Bom, quimioterapia no câncer gástrico, ela tem essas 3 finalidades. A quimioterapia neoadjuvante, que é aquela que a gente comentou lá no câncer de mama, que você faz antes da cirurgia, tá?
Eu atualmente tenho 2 pacientes fazendo essa estratégia. É um tumor que tinha o acometimento de linfonodos, então ele está fazendo um tratamento neoadjuvante para operar no segundo momento, tá? Tem a adjuvante, que é aquela que acontece após a cirurgia, né? A finalidade dela é diminuir o risco de recorrência, tá? E tem a paliativa, que é aquela que você faz com a intenção de aumentar a sobrevida, tá? Você não tem aqui não está preocupado nem com recorrência e nem com condição de ressecabilidade. Eu quero aumentar o tempo de vida. A radioterapia, existem protocolos de concomitância com a químio, principalmente na adjuvância, tá? E na paliativa, ok? E tem a radioterapia com finalidade paliativa. Fiz isso semana passada num paciente com sangramento, uma doença metastática, inoperável e com sangramento pela lesão, né, fazendo melena e anemia importante, refratária a qualquer medida clínica. Então foi indicado para ele radioterapia anti-hemorrágica, né? A finalidade foi só cauterizar, entre aspas, né, a lesão e diminuir o sangramento. Ok? Pontos fundamentais aqui do câncer gástrico. Então, primeiro, que eu gostaria de deixar frisado, é a forma de apresentação. Os sintomas são insidiosos, né, de apresentação lenta e gradual. Então, não fique esperando algum sinal maior, porque se você tiver fator de risco, tiver no grupo de maior incidência, você só vai fazer diagnóstico de doença metastática, tá? Outro ponto importante é que a endoscopia é o exame fundamental ao diagnóstico, tá? O estadiamento no câncer gástrico bem feito prévio à cirurgia evita intervenção cirúrgica imprópria, né? Existia aí uma fala de cirurgiões que, né, faziam uma laparotomia exploradora e saía assim de fora do bloco e falava assim: nossa, infelizmente não deu para fazer nada. A doença já estava tudo tomado. Isso hoje é um atestado de incompetência, porque você tem recursos para estadiamento prévio que você não pode descobrir isso abrindo a barriga do paciente, tá? Então você pode contraindicar a cirurgia pelo estadiamento pré-operatório bem feito. A laparoscopia, né, diagnóstica e de estadiamento é um recurso importante. Então, você levar um paciente para o bloco cirúrgico sob anestesia e fazer uma laparoscopia, você faz isso em 40 minutos, você evita também cirurgia imprópria, tá? Gastrectomia total e subtotal, né, a diferença das duas, né, tanto o impacto na recorrência quanto na qualidade de vida, tá? A extensão da ressecção nodal, né, como eu disse, o cirurgião é um fator prognóstico, tá? E doença irressecável e quimioterapia. Então, que é a neoadjuvância. Então, se eu tenho uma doença diagnosticada com a condição de ressecabilidade ruim, mas que não é metastática, eu posso fazer a quimioterapia neoadjuvante e melhorar essa condição de ressecabilidade. Ok? Chega por hoje, terminamos na próxima. Alguma dúvida? E André, é o seguinte, câncer de esôfago, ele tem um comportamento mais loco-regional, sabe? Ou seja, ele vai infiltrar órgãos vizinhos, tá? Então a disseminação por contiguidade, tá? E também para linfonodos mediastinais, cervicais, supraclaviculares, celíacos, tá? Já a disseminação hematogênica, ela é mais tardia e os sítios mais importantes são pulmão, fígado e osso, nessa ordem, tá?
Eu já estou pensando aqui, eu devo providenciar para a gente aí, nós temos mais 2 aulas, como que a gente faria um teste, tá? Para avaliação do módulo, tá? Se você, eu sou muito aberto, se alguém quiser sugerir a melhor forma, tá? A gente pode usar o modelo já do próprio Canvas, tá certo? Eu acredito que as aulas não devam voltar no mês de maio, certo? Talvez em junho, né? Então eu não sei se como que a gente faria, também não está claro para mim ainda se depois do fim do módulo a gente vai ter alguma atividade avaliativa, né? Ou de revisão do módulo, isso não está muito claro para mim não, tá? Então assim, eu já estou trabalhando nessa avaliação, tá certo? Mas aí se vocês quiserem comentar, ô Nicole, normalmente eu faço uma avaliação só, sabe? Agora, quando era presencial, agora aqui pela plataforma, talvez a gente possa até dividir, né? Para ficar, né? Por mim não teria problema em dividir não, tá? A gente dividir o módulo em 2 partes e faria 2 avaliações. Só prova. Então tá bom, pessoal. Bom resto de final de semana para todos, tá?